cantando. Vamos começar cantando um hino que é um pedido para Deus, que Ele dê o poder dele para nós, porque nós sozinhos não conseguimos nada, só através do poder dele. É o poder. Não é, não compra, não é, não mais. Pergunta pro Luciano. Ainda o Luciano tá aí. Ele mandou eu montar. Senhor nosso Deus, mantenedor de todas as coisas, nosso Salvador, glorificado seja o teu nome nessa noite, Senhor, por cada filho teu que está aqui para te louvar, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, por cada jovem que está aqui nessa noite. Glorificado seja o teu nome, Senhor, pela decisão que eles tomam nesse dia de dedicar a vida ao Senhor. Muito obrigada pela vida de cada um, Senhor, que está aqui na equipe de louvor, que está ali nos instrumentos, que está aqui para contribuir com o nosso culto, com a sua voz, com a sua juventude, Senhor. Muito obrigada também por cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas feridas, Senhor, mas todos diante do teu altar, Senhor, para suplicar as tuas bênçãos e para mais uma vez agradecer a tua misericórdia, Senhor. Tua misericórdia que nunca faltou na nossa vida, tuas bênçãos que sempre caíram na medida e na hora certa sobre nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor dos exércitos, nessa noite. É o que nós queremos expressar, Senhor. Dê-nos do teu Santo Espírito, para que possamos verdadeiramente te louvar em espírito e em verdade, Senhor, e compreendermos a tua palavra e sairmos desse lugar com a nossa alma alimentada de ti, Senhor. Muito obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Através das suas ofertas, e a serva do Senhor aconselha-nos
a sermos cuidadosos quanto ao que devemos fazer com os bens do vosso Senhor, colocando-os no tesouro de Deus, podereis assegurar para vós mesmos rendimentos dos inesgotáveis tesouros celestiais. Portanto, o nosso melhor investimento é na causa de Deus. E nesse momento, você, meu querido irmão, querida irmã, você pode participar depositando parte das suas bênçãos no tesouro celestial. Enquanto nós ouvimos uma mensagem musical, você pode se dirigir à frente, depositar aqui as suas ofertas e também os seus dízimos, e que Deus seja louvado através das suas ofertas. Então vamos louvar a Deus, e assim você poderá vir trazer as suas ofertas ao altar do Senhor.
eternas. Pai querido, louvamos o teu nome pelas muitas misericórdias de nossas vidas, Pai. Obrigado por este culto, pela tua presença no nosso meio. E aqui teus filhos depositaram um pouco dos bens que o Senhor tem dado, através das ofertas e dos dízimos, Pai. Abençoe ricamente essas ofertas, abençoe a casa doadora, que teu Santo Espírito toma conta do nosso coração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
rendido estando o Senhor perante ti. Queremos, Deus, agora nos prostrar diante do Senhor Jesus, nos render a ti. Queremos, Deus, nessa noite de louvor, abrir o nosso coração a ti, Jesus. Sabemos que o nosso louvor é imperfeito, o nosso amor, o nosso louvor é humilde, Jesus. Mas nós estamos aqui porque nós sonhamos um dia em cantar no coral preparado pelos anjos. Que as músicas dessa noite possam ser unicamente para honrar e glorificar o teu nome. É o que pedimos por Jesus. Amém. Que possam ter, os jovens possam estar preocupados com algo além de diversão, prazer, enfim, curtir a vida. O mais difícil ainda é imaginar que eles possam estar preocupados com Deus ou em ter como amigo. Essa é a proposta da família Chassa: exaltar o nome de Deus enquanto tanto de remédio, lembrar que Ele morreu na cruz e que nos ama enquanto tantos já se esqueceram dele, e lembrar a cada um de nós que nós possamos sempre encontrá-lo como verdadeiro amor. Amém?
problema aqui, todo mundo sorridente, né? Os problemas eles começam a acontecer quando a gente sai daqui, não é verdade? Mas aqui pelo menos estamos diante de Deus e os problemas eles ficam lá fora. Mas é encantador revê-los. Sinto uma alegria muito grande de estar com vocês. Porque quando a igreja de Deus se reúne, quando nós buscamos o Senhor, algo extraordinário acontece. Milagres acontecem. Porque Deus se manifesta no meio do seu povo. Eu creio nisso. Houve um homem que viveu na Judéia, na Palestina, há muito tempo atrás. A história desse homem é muito parecida com a história de muitos de nós. Ele teve muitos altos e baixos, teve momentos de sucesso, momentos de fracasso, momentos de vitórias e de derrotas. E nós temos meditado na vida desse homem já há alguns domingos aqui. Acho que esse é o 5º domingo que nós temos meditado sobre a vida de Samuel, de primeiro e segundo, de Davi, nos livros de 1º e 2º Samuel, perdão. E em um desses domingos eu falei para vocês como um entregador de queijo se transformou em herói nacional. Davi tinha sido enviado por Jessé para entregar uns queijos para o capitão do exército e uns grãos para os seus irmãos e tomar notícias dele. E chegando lá, ele se depara com um gigante e com um exército de soldados todos temerosos, mas ele, confiando no Senhor, vence o gigante. Quando nós vemos essa história, nós ficamos imaginando: gostaria de ser como ele. Quantos aqui, quando meninos, não sonharam em derrotar um gigante, né? Eu me lembro, quando menino, que os Arautos do Rei ainda, não sei se alguém te pegou a fase ali do Conrad Júnior, né? Que cantava Sou um Rapaz Davi, né? Jogava a bolinha assim, pai, a grande sensação era quem pegava a bolinha, né? Porque eles jogavam no meio da multidão. Mas o fato é que Davi, depois dessa grande vitória, ele vai então ser chamado por Saul para o palácio. E lá ele passa por um grande momento de sucesso, nós vimos aqui. Porque ele se torna uma pessoa muito dedicada naquilo que ele faz, e Deus faz com que tudo aquilo que ele realiza prospere, e ele é bem sucedido. Mas o sucesso de Davi leva à inveja, ao ciúme, e então ele precisa fugir. Precisa fugir para o deserto. É interessante que muitos de nós buscamos o sucesso, e nós vivemos num momento histórico na história da igreja evangélica brasileira em que o fracasso é tido como falta de fé, falta de espiritualidade. E muita gente tem buscado as igrejas em busca de sucesso, seja ele financeiro, seja ele na família, seja ele no trabalho, na conta bancária, né? Muita gente tem procurado as igrejas em busca da prosperidade. Mas eu quero dizer para você que nem sempre os desertos, as angústias e as provações que nos advêm são enviados pelo inimigo, porque Deus prova os seus filhos. E eu digo mais: quando você estuda a Bíblia e você verifica a história da Bíblia, você nunca vai ver as pessoas se perdendo nos desertos. Nos desertos as pessoas não se perdem.
Nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, as pessoas não se perdem. As pessoas se perdem nos momentos de prosperidade. Porque nos momentos de adversidade, nós buscamos o refúgio sobre a mão do Senhor. Procuramos nos abrigar sob suas asas. E nós encontramos descanso e segurança sobre as asas do Senhor. Mas percebam que nos momentos de prosperidade, é justamente nesses momentos que nós temos o maior perigo de nos esquecer do Senhor. E nos esquecendo do Senhor, cairmos em pecado. É interessante ver que Davi, nos momentos que ele estava fugindo pelos desertos, nas angústias das batalhas, em suas lutas, ele foi um homem justo e fiel ao Senhor, em cada momento. E Deus cuidava dele em cada instante. Eu lembro de uma ocasião, por exemplo, em que ele estava escondido em um deserto, e lá nesse deserto ele protegia a propriedade de alguns fazendeiros ali. Um deles era Nabal. Ele e os seus homens serviam de guarda para os pastores de Nabal. E um dia, em uma festa que Nabal estava realizando, devido a que era o momento de tosquear as ovelhas, Davi enviou alguns homens para pedir que Nabal enviasse alguma coisa. Na realidade, era uma retribuição do trabalho que eles estavam fazendo, era como se fosse um pagamento. E além de tudo, era um momento amistoso ali, em que se esperava que a pessoa tivesse com o coração disposto a ajudar. E Nabal tinha bebido um pouco, estava com o coração um pouco exaltado, e trata com desdém os emissários de Davi e os despede de mãos vazias. Quando Davi descobre isso, ele se enche de ira, arma os seus homens e parte para a casa de Nabal com a finalidade de destruir todo aquele que estiver vivo. Segundo ele mesmo fala, nenhum menino iria sobreviver ao massacre. Entretanto, Abigail, a esposa de Nabal, descobre que o seu esposo havia despedido os servos de Davi, os amigos de Davi, de mãos vazias. E prevendo o que iria acontecer, ela prepara ali alguns alimentos e grãos e tudo aquilo que ela pode preparar de uma refeição para os homens de Davi, e o que ela tinha de melhor. E ela então, ela mesma, juntamente com alguns servos, vai ao encontro de Davi, e eles se encontram então. E é interessante que aquela mulher cheia de sabedoria adverte a Davi e fala ao seu coração para que ele não cometa esse desastre de derramar sangue inocente. Relembra-o quem ele era. Quem é ele? Ela o relembra que ele será o ungido do Senhor. E sabe por que isso é importante para Davi? Naquele momento, a única pessoa em Israel que poderia sancionar o reinado de Davi estava morta. Samuel era a única pessoa que tinha ungido Davi, ele já tinha morrido. Entretanto, Deus sabia e envia uma mulher para dizer a ele que Deus não havia esquecido dele. Quantas vezes já aconteceu comigo e com você, talvez, de estarmos enfrentando uma provação muito grande, passando por um problema muito grave em nossa vida, e de repente nós encontramos alguém na rua e fala: olha, ânimo, estou orando por você. Ou um e-mail, ou alguém liga para você
e com algumas palavras te anima. Meu irmão e minha irmã, isso nada mais é do que o Senhor se preocupando contigo, com seu momento de dificuldade, de aflição, e dizendo: meu filho, se anime, não se desespere, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Entretanto, nós vemos que na vida de Davi, depois que ele estabelece o seu reino, ele começa a cometer alguns pecados muito graves. Depois que ele tem todo o reino já estabelecido, a Bíblia diz em 2 Samuel, aqui no capítulo 11, que um dia, veja o que diz aqui no capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. É interessante os detalhes aqui. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Veja, era tempo dos reis fazerem o quê? Guerra. E Davi prepara o seu exército e envia o seu exército para guerra. Mas o que é que ele faz? Ele fica em casa. Ele manda o exército para a guerra, mas ele fica em casa. Agora veja como está a situação de Davi no verso seguinte. Uma tarde, verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Você consegue perceber aí o problema? Quer dizer, ele passou a manhã toda dormindo, levantou de tarde, depois do almoço, com o olho cansado, e foi olhar pela janela, ali pela sacada do seu palácio. E aí a Bíblia diz que na sacada do palácio, ele olhando ali, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, né? Deve ter sido uma cena, né, deslumbrante para ele. E aí, como ele era o rei, como ele podia, ele tinha um poder em suas mãos, ele enviou um mensageiro para que falasse com ela. Ele gostaria de conversar com ela. Eles tiveram um caso. Passado algum tempo, a mulher envia uma mensagem para o rei, e é uma mensagem terrível, assustadora, né? Meu rei, estou grávida. Quantas meninas já tiveram essa situação, né? Quantos rapazes já se assustaram com a notícia dessa? Davi não foi o único. Parece ser que esse é um problema já de muito tempo, né? Mas o fato foi terrível e cruel nessa história foi a maneira como Davi tentou resolver a situação. Porque Urias, esposo de Betseba, veio trazer notícias para Davi de como ia a guerra. E então Davi se aproveitou naquele momento e deu um banquete para Urias e falou: agora pode ir descansar, vá para sua casa dormir, né? Descanse e depois você volta para a guerra. Mas havia um detalhe: os soldados, quando estavam em guerra, eles faziam um pacto de se manterem puros e íntegros, e de não dormirem com mulher, e de não dormirem em suas casas durante o período da guerra. E então Urias não vai para casa, ele dorme no palácio, junto com os servos de Davi. No outro dia, Davi fica sabendo que Urias não foi para casa. E aí enche a cara de Urias de vinho, e quando ele está bem alegre, então manda ele ir para a casa dele. Mas Urias não vai, se mantém fiel. E é tanto isso que Davi ainda chega a conversar com Urias. E veja
quando no verso 10, aqui no final do verso 10, Davi pergunta a Urias: por que não desceste a tua casa? Veja a integridade desse homem. No verso 11, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então Davi percebeu que Urias já tinha se determinado, ele não iria para casa dormir com a sua mulher. Então não tinha agora mais como esconder o fato. Como é que ele ia explicar a gravidez de Betseba? O caso iria se tornar público. Agora Davi faz uma carta e envia na mão de Urias para que entregue a Joabe. Na verdade, essa carta carregava a sentença de morte de Urias. E Davi ordena que Joabe envie Urias para o lugar mais perigoso da batalha, para que ele morra. E então isso acontece. Depois disso, Davi se casa com Betseba, com a viúva, mas a Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Isso pareceu mal. É impressionante vermos um homem que tinha sido justo, um homem que não tinha sequer tido coragem de tirar a vida do seu pior inimigo, que foi Saul. Um homem que chorou com a notícia do seu pior inimigo, que foi Saul. Entretanto, nesse momento, ele não teve a menor piedade de tirar a vida de um inocente. Mas isso aconteceu quando? Em sua prosperidade. É impressionante vermos esse homem íntegro, como ele foi relapso com seus próprios filhos. Davi é um mau exemplo de pai. Eu estou falando, por exemplo, da questão de Amnon. Veja, quando Amnon adoece e finge que está doente, para que o rei conceda que a irmã, né, Tamar, venha fazer uma comidinha, né, um bolinho ali para ele, que estava doente e tal, ele passa o lábio no rei. O rei, ele devia conhecer o seu filho, ele devia estar próximo do seu filho para entender as intenções dele. Mas o que é que o rei faz? Ele envia Tamar. E depois que Amnon força, né, ali ele comete 2 crimes, um incesto e um estupro. O que o rei faz? O que Davi faz depois que isso acontece? Não faz nada. Davi não faz nada. Absalão, que era, na verdade, Amnon era meio irmão de Tamar, né? Era só irmão por parte de pai. Absalão era irmão por parte de mãe, era irmão por parte de mãe e de pai de Tamar. E então Absalão recebe Tamar em sua casa e acolhe ela em casa, a ampara. Mas acontece que depois de 2 anos, Absalão vai tosquear as ovelhas e faz um banquete digno de rei. E então chega para Davi e fala: Davi, meu pai, eu quero convidar o Senhor e todos os seus servos, toda a sua comitiva, para passarem um fim de semana lá comigo. O churrasco está pronto, e então vamos para lá comer comigo. Está tudo no jeito lá. As carnes já estão tudo temperadinhas, os bois já matei, já degolei, já está tudo no jeito lá. A churrasqueira está pronta. Então vamos para lá comer o churrasco comigo, vamos passar o fim de semana lá. Mas o rei fala: não, meu filho, eu tenho muita gente, vou ser muito pesado para você, não quero causar essa despesa. Sei que vai ser uma despesa muito grande. Não, meu pai, se o senhor não for, permite que pelo menos Amnon, meu irmão, e os meus irmãos estejam lá comigo. E Davi, mais uma vez,
não percebe. É interessante que o amigo de Davi, Jonadab, tinha percebido as intenções de Amnon, mas o pai não tinha percebido. Você percebe como Davi está desconectado de sua família, está distante dos seus filhos? Queridos, é justamente nos momentos de prosperidade que muitas vezes nós relaxamos com nossa família. É tanta preocupação, é tanta coisa, tanta correria que nos dá a prosperidade, né? Tantas obrigações que às vezes nós temos que resolver, que aquilo que realmente importa muitas vezes é deixado de lado. Foi o caso de Davi. Davi foi um péssimo exemplo como pai. Foi um péssimo exemplo. Entretanto, o que aconteceu, rapaz, depois naquele churrasco ali, foi uma tragédia. Porque no momento que Amnon estava alegre ali, comendo e bebendo ali com seus irmãos, os servos de Absalão mataram Amnon. E veio a notícia para Davi de que todos os filhos do rei tinham sido mortos por Absalão, mas na verdade somente Amnon tinha morrido. E então isso começa a desencadear várias ações terríveis na família de Davi. Depois disso, Absalão foge, e quando ele retorna, o pai não quer falar com o filho. Vocês percebem a situação familiar degradada desse homem? Entretanto, apesar disso, apesar de todas essas tragédias na vida de Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas ele é considerado o homem segundo o coração de Deus não pelos seus pecados, mas é porque ele foi um homem que reconheceu suas faltas. Quando Natã foi a Davi e o acusou do seu pecado, ele prontamente disse: pequei contra o Senhor. Eu sou o errado nessa história. Que Deus derrame o seu juízo sobre mim. Ele reconheceu. Por que estou contando essas histórias para vocês? Porque, queridos, uma coisa é certa: o cristão, que é verdadeiramente cristão, quando ele se envolve no seu trabalho, ele vai ser dedicado, porque é isso que Deus espera dele. E se ele for dedicado, Deus vai dar prosperidade para ele, vai ou não vai? Vai dar. Deus dará prosperidade. Mas eu quero dizer para você que se Deus der prosperidade para você, isso não significa que tudo vai estar muito bem, porque é muito arriscado nós amarmos mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Quando a prosperidade ela vem em nossa vida, como foi no caso de Davi, muitas vezes temos a tendência de nos esquecer dele. Pode ser que nessa noite eu esteja falando para alguém que esteja vivendo um momento de prosperidade, momento de saúde, momento de riqueza, onde está tudo muito bem. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que não olhe para este momento de prosperidade, porque nós vivemos num mundo onde a prosperidade ela é passageira. Se apegue ao Senhor. No momento de prosperidade é o momento que nós devemos estar mais vigilantes, mais atentos, mais apegados com Deus, para não cairmos como Davi caiu. Esta é a grande verdade que eu e você precisamos ter nessa história de Davi. Agora, pode ser que talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que esteja passando por momentos de adversidades, momentos de desertos, momentos de angústia. E para você, eu quero dizer que você fique tranquilo, que você fique tranquila nesse momento, porque se você estiver enfrentando momentos de deserto, saiba que Deus está do seu lado. Eu sei que nesse momento de angústia e de dificuldade, você encontrará refúgio sobre as asas do Senhor.
Você encontrará conforto no Senhor. Você encontrará força no Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Ele diz a você nessa noite: não temas, não te espantes, eu estou contigo. Não te desanimes, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra. Não desanimes, meu filho. Eu te remi, eu te amo. Eu paguei um preço muito alto pela tua salvação. Que a tua fé se fortaleça em meio à provação. Que a tua fé, ela cresça e se firme no Senhor. Eu terminei teologia, eu ainda era solteiro, e fui morar em Belém do Pará. E foi uma fase de muita prosperidade, porque não tinha nenhuma responsabilidade. Eu comecei a fazer faculdade, fazer administração de empresas na UNAMA, Universidade da Amazônia, lá em Belém. Era convidado para pregar nas melhores igrejas da cidade, tudo quanto a igreja me convidava. Eu lembro que na verdade era um grande assédio, né? Porque sempre tem muita gente, né? Muita falta de pregador muitas vezes em alguns lugares, e era o caso de Belém. E aí era um sábado aqui, outro sábado ali, aquele sucesso todo, né? Jovem, solteiro, né? Cabeludo ainda. Muito sucesso. Igual o Danilo, assim. Não, já tive o meu tempo, Danilo. Já tive. O meu tempo já passou, agora é o seu, tá bom? E depois eu fui pastor auxiliar de uma grande igreja em Belém, que é a Igreja do Marco, uma igreja grande, muito grande. Uma igreja que cabe mais ou menos 2.000 membros, essa igreja, e tem 2 serviços de culto. Pelo menos no meu tempo tinha, né? Então quando eu ia pregar, pregava 2 vezes no sábado de manhã. Então uma igreja muito grande. Então tudo isso deixa a gente, né, com o coração assim, com o ego, né, bem, muito inflado. E eu decidi fazer um mestrado em Monte Morelos. Decidi abandonar tudo e ir para Monte Morelos. E nesse período eu já tinha conhecido a Mila, a gente já tinha feito, tinha tido o objetivo de casar, né, e tal, feito o plano de casar. Aí nos casamos e fomos para o México. Ah, amados, coisa dura é você ir para um país, para um lugar que ninguém te conhece, onde você só é mais um, onde você chega numa igreja assim, que tinha, a igreja de Monte Morelos tinha 4.000 pessoas, ninguém te conhece, ninguém sabe nem quem você é, você entra e sai, ninguém percebe quem é você. Eu acho que nesse período, no período de 4 anos e meio, a única coisa que eu fiz na igreja foi passar uma lição. No período de 4 anos e meio. Então eu vivia num anonimato ali, sem falar nas dificuldades financeiras que enfrentei ali naquele país. Muita dificuldade nos 2 primeiros anos, foi bem difícil, mas Deus esteve do meu lado. Ali a minha fé foi provada, ali eu recebi também, veio o meu primogênito, né? Foi uma bênção na nossa vida, veio o Elion. E o Elion veio num momento de dificuldade financeira mais grave nosso, mas veio com muito carinho, né? Com muito amor, e Deus nos deu força para trabalhar, para lutar e vencer naquele momento de dificuldade. E eu tenho certeza que se hoje eu estou aqui diante de vocês, é porque Deus esteve me sustentando. Deus esteve do meu lado. Já passei por muitas coisas na vida. Talvez esse período que eu estive no México foi importante para o meu crescimento pessoal como cristão, porque como filho de pastor eu nunca tinha enfrentado dificuldade nenhuma na vida. Sempre estudei, meu pai sempre pagou tudo, eu nunca tive problema financeiro, nunca tive nenhuma dificuldade com nada. Sempre muito querido, sempre muito estimado, por onde quer que eu ia.
E quando fui para Belém, da mesma forma. Mas quando você vai para um lugar onde você não é conhecido, onde ninguém sabe quem você é, onde você só é mais um na multidão, você muitas vezes se sente só. E você fica perguntando: Senhor, por que eu escolhi vir para esse lugar? Por que isso está acontecendo comigo agora? Por que essas dificuldades todas? Eu pensei que ia ser mais fácil. Mas Deus me disse: meu filho, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Por isso, querido, não se preocupe se você está enfrentando desertos em sua vida, se você está enfrentando angústias, porque esse é um preparo que Deus está te dando, está fazendo com você. Deus está provando você. Ele diz que prova a todos aqueles que Ele ama. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar você. Ele quer que o seu coração seja dele. E se Ele te tem abençoado, se Ele tem te dado saúde, se Ele tem te dado prosperidade econômica, se Ele tem te dado realização em sua família, se você está vivendo o melhor momento da sua vida, esse é o momento de você se apegar com Deus, porque é nesse momento que você está mais frágil. Este é o momento que você não pode descuidar da sua fé e da sua espiritualidade, porque quando tudo está muito bem, muitas vezes temos a tendência de esquecer do Senhor, e não podemos nos esquecer, porque temos um Deus que nos ama. Esse Deus nos ama com amor infinito, Ele nos ama com amor eterno, com amor grandioso. Ele não poupou o seu Filho para salvar você. Ele enviou Jesus. Jesus veio a esse mundo porque amou você. Ele amou você de tal maneira que morreu numa cruz, para que você pudesse passar a eternidade ao lado dele. Então não se esqueça, não se esqueça de que você é amado por Deus. Quando você estiver enfrentando lutas, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir traído, quando você se sentir angustiado, quando você estiver doente e ninguém for te visitar, se lembre que Deus ama você, e Ele te diz: meu filho, espere só um pouco, porque logo, muito em breve, eu venho te buscar. Você é o que eu tenho de mais precioso. Eu morri por você e eu venho te buscar. O Jasper vai cantar mais uma música nesse momento. E se enquanto o Jasper canta, você sente no coração: Senhor, eu quero renovar a minha vida espiritual contigo, eu quero sentir a tua presença na minha vida, eu quero fazer uma entrega, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero sentir o teu toque de amor poderoso em meu viver. Eu quero ter a minha fé confirmada, eu quero me sentir salvo em tua graça. Ó Deus, me toma em teus braços nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a minha fé. Eu quero orar por você.
justiça e se assenta na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus, e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos ocultos e das doenças mortais. Ele cobrirá com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade desse Deus te protege como um escudo. E Deus diz: eu salvarei os que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei, estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados, e como recompensa lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Queridos, eu acredito e tenho a certeza que você também acredita que não existe vida fora do Senhor Deus. Amém? E tenha certeza que esse Deus tem cuidado de você a cada momento. Por isso que eu te convido a cantar o restante deste hino. Não só porque é um hino bonito e agradável aos ouvidos, mas cante com alegria e com gratidão, porque esse Deus tem cuidado de você, porque esse Deus tem te amado primeiro, esse Deus tem te respeitado, esse Deus está com você a todos os momentos. Esteve, está e continuará estando com você a cada dia da sua vida. Então cante conosco, cante com alegria, cante com o coração, e tenha certeza que cada alma vivente está segura das mãos desse Deus. Amém?
não vacilem, para que não caiam, para que não se afastem do amor. Mas nessa noite, ó Deus, vieram muitos aqui à frente, e muitos estão de pé nessa noite aqui, porque estão enfrentando grandes lutas em suas vidas, grandes provações. Existem muitas almas feridas aqui nessa noite, Senhor, e Tu conheces cada uma delas. Ampara-as em Teus braços, ó Deus. Que em Ti elas possam encontrar descanso, esperança, conforto. Que elas possam olhar para Ti e verem em Ti o Redentor e Salvador. Que elas possam se lembrar da fé que Davi possuía quando escreveu o Salmo 23, quando ele disse que ainda que ele enfrentasse o vale da sombra da morte, ele não temeria, porque ele tinha certeza e a convicção de que Tu estaria do lado dele em todos os momentos. Dá-nos essa mesma convicção e fé, Senhor. Dá-nos essa certeza. A certeza de que a Tua misericórdia e graça hão de nos acompanhar em cada dia da nossa vida, Senhor. Que não é por causa das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos fracassos, que nós iremos nos perder. Porque enquanto nós estivermos seguros em Tuas mãos, mesmo caídos, quando nos levantamos olhando para Ti, nós somos alcançados por essa graça maravilhosa que nos redime. Amém. Ó Deus amado, alcança e salva cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Senhor. Resgata-nos do poder do pecado e do mal. Salva-nos do poder das trevas, Senhor, e nos ampara em Teus braços, porque em Teus braços temos segurança e conforto, Senhor. Em Ti a esperança e a vida, e nós confiamos que o Senhor está nos conduzindo rumo a Canaã celestial. Por isso, em meio às provações da vida, em meio às lutas e às tristezas, temos a certeza de que a Tua mão nos guia. O Senhor nos conduz rumo à eternidade, e é isso que nos dá conforto e segurança nesse momento. Vamos retornar à nossa casa nesse instante, mas estamos certos de que a Tua presença há de nos acompanhar, sobre a Tua proteção e os Teus cuidados estamos seguros. Amém, Senhor. Que a graça, a bondade